Você sabe identificar se uma foto é verdadeira ou se ela foi criada por uma inteligência artificial? Por exemplo, você provavelmente viu essa foto do Papa circulando nas redes sociais. Pois então, ela é fake. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo o que precisa sobre marketing, negócios e inteligência artificial para fazer parte do 1%. Essa foto do Papa foi criada no Midjourney, uma ferramenta com inteligência artificial que cria imagens a partir de uma descrição em texto. E com um avanço tecnológico tão acelerado, principalmente nos últimos meses, essas inteligências artificiais estão criando imagens cada vez mais realistas. E fica cada vez mais difícil pra gente conseguir identificar se ela é uma imagem verdadeira ou se foi criada por uma IA. Mas nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas essenciais que vão te ajudar a identificar essas imagens. Primeiro de tudo, observe se essa imagem tem objetos ou padrões repetidos, principalmente em áreas que teriam uma variação natural. Por exemplo, se você ver um céu que ele é idêntico em todas as áreas, ou uma árvore que tem exatamente as mesmas folhas, é muito provável que ela tenha sim sido gerada por uma inteligência artificial. E já aproveita para curtir esse vídeo, verifica se você está inscrito aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos e também deixa um comentário aqui embaixo porque eu tô sempre lendo os comentários de vocês. A segunda dica é em relação à marca d'água ou assinatura na arte. Esse aqui é o mais fácil de você conseguir identificar. Muitas imagens geradas por inteligência artificial têm uma marca d'água que revela a origem. E aqui eu não estou me referindo àquelas marcas d'água que ficam bem no meio da foto ou que tem o nome repetido em vários cantos. Esse tipo de marca d'água são mais sutis, como por exemplo, as imagens geradas pelo DALL-E vão ter no canto inferior direito uma sequência de quadradinhos coloridos exatamente como está aparecendo aqui. Mas não dá para você só se basear somente nisso, então por exemplo, se não tiver marca d'água, você já assumir que é uma imagem verdadeira. Até porque no próprio DALL-E tem um jeito de você baixar a imagem sem essa marca d'água, ou também as pessoas podem cortar. Por isso que se não tiver uma marca d'água, não quer dizer que não seja uma imagem gerada por IA. Tem outras características que você pode analisar, como por exemplo, já vamos para a terceira, que são as anomalias. Você pode não notar de início, mas geralmente essas imagens vão ter algumas coisas estranhas e que só são perceptíveis quando você olha mais de perto. Então, à distância, a imagem parece normal, mas olhando mais de perto, você vai perceber que alguns elementos estão faltando ou que são só um borrão de tinta. O efeito é muito semelhante às pinturas impressionistas, compostas por pinceladas curtas, mas que captam a essência daquela imagem. Eles são melhor visualizados à distância se você quer ter uma ideia geral do que está acontecendo naquela obra. E o mesmo vale para imagens geradas por IA. Por exemplo, nessa imagem, se você olhar de longe, parece que são só um monte de cachorros ao redor de uma mesa. Mas se você olhar mais de perto, vai começar a notar as várias anomalias, como por exemplo, alguns olhos dos cachorros que estão faltando e alguns rostos que simplesmente parecem um borrão de tinta. Geralmente são esses detalhes mais sutis que revelam que uma imagem foi criada por uma IA. E isso também vale para as imagens de pessoas. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aqui foi criada no site This Person Does Not Exist. E em um primeiro momento ela até parece normal, mas se você observar melhor, vai notar que tem um erro no óculos. Ele está incompleto e meio que se mistura com a pele. Em relação a fotos de pessoas, algo que você pode notar são os dedos. Verifica se eles estão corretos, se tem 5 dedos normal, porque geralmente essas imagens geradas por inteligência artificial deixam os dedos assim, uma coisa que não dá para identificar o que é. Preste principalmente atenção nas áreas que têm texturas, como por exemplo uma parede de tijolos ou uma pele humana ou até as penas de um pássaro. Essas são áreas onde as distorções são mais visíveis. E vale lembrar que embora essas imagens estão cada vez mais realistas, ainda tem anomalias que você vai conseguir encontrar e detalhes que vão te revelar que não é uma imagem verdadeira. O quarto ponto é em relação à ausência de sombras e reflexos. Em alguma dessas imagens podem faltar sombras ou reflexos que são esperados, que seria assim na vida real. Outra questão são as proporções dos objetos, que podem parecer um pouco fora do normal. Então, por exemplo, se você observa uma xícara na imagem e o tamanho dela, ela tá um pouco grande comparado ao tamanho de uma pessoa, por exemplo. Então não tem ali uma boa proporção, você consegue identificar que tem alguma coisa errada. Com essas dicas você já vai ter um bom ponto de partida para identificar se aquela imagem é real ou se foi gerada por uma IA. Mas com o avanço da tecnologia não vai demorar até que a gente não consiga mais identificar esses defeitos. E nesse caso não vamos mais poder contar com anomalias visuais para definir se é ou não. Só que é claro que não é só essa tecnologia que vai continuar evoluindo. Então até lá pode ser que já existam aplicativos ou sites que façam essa detecção. Inclusive já tem alguns sites, porém os que eu testei não são 100% confiáveis no resultado, então nem cabe eu mencionar aqui por enquanto. E se você cria imagens com inteligência artificial, é muito importante que você deixe isso claro, seja no título, na descrição ou nos comentários. Até porque não há nada de errado em você mencionar isso, muito pelo contrário. Agora, uma coisa é fato, não são só inteligências artificiais que criam imagens que estão em alta. Outra muito interessante que está dando o que falar é o ChatGPT, basicamente um assistente virtual que responde todas as suas perguntas
perguntas e que pode te ajudar em várias tarefas do seu trabalho ou do seu dia a dia. E nesse vídeo aqui eu compartilhei uma lista com mais de 500 comandos para você testar e utilizar no ChatGPT.